meus pontos de paz, bem-vindos de volta ao meu canal. Senti muita falta vossa. Eu sei que tive um tempo ausente. Para quem é novo aqui, subscreva o canal, aciona o sininho das notificações e deixa o teu like, tá? Este é um canal, né, que eu abri no intuito de ajudar pessoas que não têm como ou têm dificuldade em ter acesso a um profissional de saúde mental para tirar dúvidas, para buscar um conselho, para falar de um tema pertinente. Tudo relacionado à saúde mental, vocês podem expor, deixem as vossas perguntinhas nos comentários ou podem enviar as cartas, porque eu também tenho as sessões de aconselhamento. Para quem é novo aqui, passo a apresentar-me, eu sou a Gelsi Oliveira, tá? Eu sou neuropsicóloga clínica e cá estou hoje para poder falar então do SOS Ansiedade, não é? Que vou orientar como vocês podem fazer para quando tiverem crises de ansiedade ou de pânico, quais são as técnicas que têm muita eficácia. Fala-se muito em transtornos mentais, tal como ansiedade, depressão, burnout, mas as pessoas buscam muitas causas, até compreendem o que é muitas das vezes, as pessoas vão se informar, estamos numa geração ou numa fase em que todo mundo pesquisa, mas dificilmente têm acesso a técnicas eficazes ou têm acesso a métodos eficazes que podem ajudar a lidar com esse transtorno, que podem ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade ou de um pânico. Alguns métodos eficazes que eu venho usando ao longo desses anos de prática clínica, né, com alguns pacientes que tiveram técnicas que eu implementei, mas também uso as universais que outros profissionais de saúde mental. Mas cá estou, primeiramente, para vos fazer entender novamente, porque eu já havia falado da ansiedade num vídeo alguns anos atrás aqui no meu canal, novamente, o que é a ansiedade, por que é que se dá essa crise e o que é que podemos fazer, né? Que métodos podemos utilizar para reduzir então esses sintomas, para conseguirmos nos tranquilizar e para compreendermos que a ansiedade não é esse bicho de sete cabeças. Não. Se nós conseguimos gerir as nossas crises, basicamente vamos estar a contribuir para uma saúde mental de qualidade e um estilo de vida também com qualidade. Automaticamente a nossa saúde agradece. Nem todas as técnicas que eu vou dizer aqui vão funcionar com todo mundo. Por quê? É necessário prática e uma prática disciplinar. Se tentares usar todos os métodos ao mesmo tempo, poderás não ter sucesso. Tens que exercitar uma técnica de cada vez. Eu vou falar das principais. Eu não vou dar aqui todo aquele conhecimento, né, para conseguirmos então lidar com uma crise aqui. Vou dar rapidamente, senão não sairíamos daqui hoje. Então vou dar rapidamente aqueles que foram mais eficazes, que tiveram sucesso. A saúde mental é uma prioridade na nossa vida, porque ela nos permite desenvolver habilidades cognitivas e comportamentais, gerir a nossa rotina, fazer as nossas atividades e também nos permite construirmos com qualidade e de forma saudável as nossas relações interpessoais. Com saúde mental a gente consegue fazer isso tudo muito bem e com qualidade. É necessário termos em atenção que quando nós tentamos controlar tudo ao nosso redor, não é? Estamos a expor a nossa saúde mental a um desgaste futuro. Nós não temos o controle de tudo o que acontece ao nosso redor. Quando nós tentamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, nós expomos o nosso cérebro, a nossa mente, as nossas emoções a um possível desgaste. Muitas pessoas que adquiriram um transtorno, elas estiveram expostas a um tipo de experiência, a um tipo de trauma, excesso ou exposição demasiada a uma situação que a levou a ter o determinado transtorno, consequentemente perder o controle da ansiedade, não é? Então é necessário nós conseguirmos compreender como é que funciona o padrão comportamental da ansiedade. Vai descobrir que certos comportamentos, não é, depois da minha explicação, que tem ao longo do dia e que acha que é normal e que são repetitivos, vai conseguir compreender que isso faz parte de um quadro de ansiedade. É uma reação, tá, natural a todo ser humano,
tá? A tudo que nos é exposto, a tudo que sentimos, a todas as experiências que nós temos. Ele é um alerta de sobrevivência e ela é necessária na nossa vida. Temos que compreender que ela tem que estar equilibrada. Pode ser uma ansiedade patológica ao ponto de nós perdemos o controle de nós mesmos, das nossas emoções e não conseguimos fazer as nossas atividades diárias, tá? Características da ansiedade. Preste muita atenção, tá? Fica aqui comigo deste lado que tem muita coisa boa para tu aprenderes hoje. E é hoje que vais conseguir aprender a gerir as tuas crises, aprender a identificar gatilhos que podem te levar a ter uma crise. Não vou falar dos tipos de ansiedade hoje. Hoje especificamente vou falar dela de uma forma geral e depois passar então para os métodos eficazes para conseguirmos lidar com a crise, que é o objetivo deste vídeo. É a preocupação excessiva, tá? A preocupação excessiva com situações que não estão no nosso controle, que já ultrapassaram, né, a capacidade de nós controlarmos as coisas mais simples. Damos logo a concentração e ficamos com pensamentos excessivos, uma preocupação relacionada ao futuro ou relacionada a uma expectativa que nós temos muito alta de um evento, de alguma experiência, né, de alguma coisa que vai acontecer. A preocupação excessiva é o primeiro ponto que identifica um sintoma de ansiedade, preocupação excessiva, não é? Então, se tiver uma preocupação excessiva, não é? Anota aí, até com as coisas mínimas, até com os simples detalhes, lembrando que para nós, como profissionais de saúde mental, completar um diagnóstico de ansiedade é necessário a pessoa ter 4 a 5 sintomas, no mínimo 6 meses, tá? No mínimo 6 meses, com sintomas com intervalo curto, ou seja, de um para outro não tem muito espaço, eles vão acontecendo e vão se repetindo, ou seja, quando tu tens mais sintomas ansiosos, não é, do que nos dias que não tens, aí dá para ver que o teu nível de ansiedade tende a vir a elevar. Quando tu tens um pensamento excessivo, dificilmente tu tens capacidade racional e de concentração. Isso afeta completamente, nos tira qualquer foco, seja no trabalho, seja na vida pessoal, em qualquer outra área. O segundo ponto é o controle. Na tentativa de queremos que a nossa vida esteja quase perfeita ou controlada aos nossos olhos, não é? Buscamos sempre, né, tentar controlar tudo ao nosso redor, todas as situações que nos acontecem e tudo o que está para nos acontecer. Nós queremos ter atenção em tudo, estamos em estado de alerta. Quando perdemos o controle de alguma coisa, quando surgem imprevistos, não é? Acabamos por, no caso de quem tem ansiedade, acaba por criar uma insatisfação, criar um sentimento de insegurança, porque não conseguiu ter o controle das coisas. Fogem do controle da pessoa ansiosa, ela tende a entrar em sofrimento psíquico. Estás no teu dia de folga e planificaste o teu dia todo de folga e de repente recebes uma chamada inesperada. Todos aqueles planos que tu tinhas vão por água abaixo porque recebes uma chamada inesperada do trabalho, tá? No dia de folga, a explicarem que não pode ser um outro dia, que tens um pendente a resolver agora e é obrigatório ser hoje. E isto normalmente tira as pessoas do eixo. Normalmente as pessoas ansiosas saem do eixo facilmente com essas questões. São questões pequenininhas, das pequenininhas às maiores. Vão tirando o foco da pessoa, a concentração, e a pessoa fica ali a martirizar os pensamentos daquilo que não conseguiu fazer e a expectativa foi desiludida. O outro ponto é o pensamento acelerado. Aqui no pensamento acelerado, não é? Normalmente a tendência é pensamentos aleatórios, pensar-se demasiado, a pessoa ansiosa pensa bastante, né? E esses pensamentos vão gerar ações impulsivas, vão influenciar para que a pessoa tenha ações impulsivas. Há uma dificuldade em parares ou dares pausas naquilo que tu estás a fazer. Tenta controlar coisas que já não estão no controle dela e até pensar sobre o futuro, mas dificilmente foca no presente. E qualquer coisa que ele vai pensar sempre estão relacionados a conteúdos negativos, ou seja, o padrão de pensamentos ou conteúdo de pensamentos do ansioso tende a ser, a maioria das vezes, muito, mas muito negativo. O médico prescreveu o exame e tu vais fazer. E antes mesmo
do exame sair, a ansiedade que gera é normal, mas o estar a pensar já num diagnóstico e até em pensar que vais morrer, isso já faz parte de uma ansiedade que já está a te consumir, que já não tens o controle. O normal é ficarmos ansiosos sem saber se o resultado é bom ou mau, aquele receio de estar doente. Mas a partir do momento que já assumes na tua mente, não, eu tenho aquela doença, já começas a sentir os sintomas daquela doença e achas que vais morrer, ali já é uma ansiedade incontrolável. Mascarado de perfeccionismo, a ansiedade tem este poder de nos fazer acreditar que tudo tem que sair perfeito. Sentes que o que tu fazes nunca é o bom o suficiente, tens de fazer mais um bocadinho, tens que pegar, até nos pequenos pormenores tem que estar perfeito. Quando organizas as tuas coisas, vais organizando várias vezes. Quando trocas de roupa, vais trocando várias vezes. Ou seja, nunca estás satisfeita com aquilo que tu fazes, porque a ansiedade te faz acreditar realmente que está imperfeito e que tem que chegar à perfeição. Se tu achas que és um perfeccionista, o perfeccionismo faz parte do quadro da ansiedade. Se tu reúnes até o momento tudo o que eu estou a dizer, poderás ser um ansioso. Mas vamos mais para frente para conseguires perceber se realmente és ansioso e se fores, como é que vamos. Outro ponto é a procrastinação. A ansiedade mascara-se muito de procrastinação. Aquela necessidade que tu tens de realizar as tuas atividades, os teus projetos, mas estás sempre a adiar para amanhã. Crias planos, projetos, diversas atividades para tu fazeres, crias até uma lista de tarefas, mas adias sempre e deixas para amanhã. Tu inicias determinadas tarefas, mas nunca consegues a concluir, seguido de um sentimento de culpa. Terem atenção, quando já estamos a adiar bastante aquelas atividades, aqueles projetos, deixar para amanhã e chega o dia, adias novamente, nunca consegues concluir e se inicias não terminas, então estamos diante da procrastinação gerada pela ansiedade. Sabota a nossa rotina e sabota a nossa disciplina. Então, muita atenção, se tu estiveres a procrastinar, também faz parte do quadro da ansiedade. Se tu reunires todos os critérios, são os sintomas físicos. A ansiedade é especialista em fazer-nos sentir que estamos doentes e que adquirimos tal doença que desconfiamos ter ou temos medo de ter. A ansiedade é especialista nisto. Ela imita na perfeição todos os sintomas daquela doença, nos fazendo acreditar que realmente adquirimos. Eu vou dar um exemplo, não é? Quando estás à espera do exame, esperas sempre pelo pior, nunca pelo melhor. Estás sempre à espera que o mal aconteça, que algo negativo vai acontecer. Aquela sensação de que estás doente e que algo negativo vai acontecer e até pensas né, mais para frente que poderás morrer devido a essa doença. Especialidade da ansiedade, fazer com que tu sintas tudo isso. Então, temos que ter atenção e aprender a controlar isso. Experienciei né, profissionalmente durante a pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas não adoeceram mentalmente devido àquela privação, não ter aquela liberdade de sair, ficamos todos confinados. Nunca se viveu isso né, anteriormente, até 2019 e 2020. Não é? Nunca se viu isso, então as pessoas, aquele impacto emocional foi muito forte. O cérebro está exposto constantemente àquilo que é o nosso ambiente, aquilo que nos apresentam. Se nós estamos constantemente a buscar informações negativas, que é o que estávamos a ver, víamos o telejornal a dar em número de casos de Covid, redes sociais, ver número de casos de Covid, pessoas que morreram por Covid, muita gente adquiriu a síndrome do Covid, porque elas estiveram expostas demasiado tempo a excesso de informações negativas sobre o Covid. A ansiedade fez com que gerasse os mesmos sintomas do Covid, que essas pessoas começaram a achar que tinham, e quando fossem testar, descobriam que afinal não tinham Covid, era psicológico. Então, esse é o exemplo que eu tenho para vos dar, não é? Sobre o que a ansiedade faz. Durante a pandemia, muita gente ficou não só depressiva, mas também ansiosa devido ao Covid-19. E foi gerando sintomas nelas que elas acharam que tinham, mas não tinham. Na realidade era. Por isso que a partir dali, da pandemia, as pessoas começaram a perceber que saúde mental é séria. A nossa mente dirige a nossa rotina.
Tá? Tudo que vamos fazer, a nossa mente tem que estar sã para conseguirmos completar ou fazer. Temos que ter disciplina, motivação e tudo mais para podermos então realizar tudo isso. Então a ansiedade nos sintomas físicos, ela é especialista, super. A ansiedade normalmente ela mexe com aquilo que é a nossa estrutura, tá? Comportamental, a nível da alimentação, a nível do sono, tá? E da nossa interação social. Um ponto muito presente na ansiedade é a insônia, não é? Tens aquela necessidade de dormir, mas não consegues dormir porque o cérebro está a mil, porque a tua mente tem excesso de pensamentos e pensamentos fixos. Quanto mais tu tentas dormir, viras de lado, trocas de lado, mudas de lado, mas o pensamento fixo está ali, sempre ali. Então, normalmente, a tendência das pessoas é terem batimentos cardíacos acelerados, também, para além dos batimentos, o fluxo respiratório altera, não é? Altera, algumas pessoas alteram um pouquinho, outras alteram muito mais. As pessoas, quando estão a tentar dormir, muitas das vezes tendem a ter uma crise de ansiedade por excesso de pensamentos acelerados e fixos, que não conseguem então se desligar dele. Então, o cérebro fica ali em alerta. Muitas das vezes isso acontece, né, quando a pessoa, durante a sua rotina, não conseguiu processar emocionalmente, psicologicamente, tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia. Devemos sempre fazer uma autoanálise comportamental do nosso dia. Quando isso não acontece, a tendência é quando formos para a cama, a mente cobra. Por isso que é necessário nós fazermos essa autoanálise comportamental muito presente na ansiedade, é a irritabilidade. A irritabilidade, não é, gera na pessoa uma incapacidade de gerir as suas emoções diante de situações pequenas. O nível de tolerância muito baixo, por mínimas coisas, é capaz de explodir, ou seja, a situação é pequena, mas a reação da pessoa ansiosa é desproporcional, é sempre maior daquilo que é o problema ou a situação. Então, mínima coisa que vão perguntar, que vão falar com ela, não é, ou com ele, a pessoa tende a explodir, a irritar-se bastante. E a paciência que tinham antes já não existe, porque quando a ansiedade está a dominar, não há paciência, não há tolerância e não há saturação para muita coisa. É muito importante também percebermos que tem um outro lado disso tudo. Nós estamos a falar que a ansiedade ela não é só gerada pelo nosso ambiente, mas também pelas experiências emocionais que nós adquirimos e como nós lidamos com certas situações que não estão sob o nosso controle ou que nos levaram a um nível de estresse muito elevado. Então, tudo isso, quando o cérebro processa, nos dá sempre sinais e sintomas de ansiedade que depois vão nos gerar uma crise. O ansioso sem compulsão alimentar é um bocadinho raro, tá? A pessoa, quando está com um nível de ansiedade muito elevado, a tendência é recorrer ao excesso de comida. Ela ingere quantidades de comidas elevadas, né? A pessoa está cada vez mais ansiosa, então o apetite aumenta e ela vai ingerir mais quantidade de comida. Parece que abre um buraco no estômago e ela só quer colocar a comida, mas ela não consegue compreender ou perceber que isso faz parte do cérebro alarmar de que quer fugir daquela situação, não quer estar naquela situação e a primeira coisa que ela encontra, esta pessoa, principalmente se ela já tem uma fragilidade de compulsão alimentar, de transtornos alimentares, é muito mais fácil ela enveredar para o uso excessivo da comida, tá? Principalmente quando ela está mais ansiosa. O ansioso descobre que afinal não engoliu só a comida, mas também tentou silenciar os pensamentos, as emoções e acabou por engolir tudo junto. Esse é o padrão comportamental da compulsão alimentar, seguidos de sentimentos de culpa e insatisfação, que é muito comum acontecer. Ingere grandes quantidades, depois vem um sentimento de culpa, tá? Por aquele comportamento de ter sido excessivo. Tá? Um ansioso sem compulsão
em atividades favoritas também é um bocadinho raro. Digamos que tem uma atividade favorita que ele mais gosta. Quando ele está mais ansioso, a tendência é exceder, fazer com mais energia aquela atividade e tentar exceder-se até chegar no seu limite e na exaustão, o que não é normal. Nós temos que fazer tudo com equilíbrio. Quando nós vamos fazer algo para chegar à exaustão, significa dizer que os níveis de ansiedade também estão elevados. Há uma fixação em certos pensamentos. Então, o que o ansioso vai fazer? Uma das atividades favoritas do ansioso, digamos, que é correr. Ele normalmente corre uma hora por dia e umas caminhadas curtas. Naquele dia ele vai correr 3 horas e vai fazer caminhadas mais longas, não é? Que é para conseguir exceder e chegar ao limite. Aquelas comprinhas online, aquelas comprinhas que as pessoas fazem na internet, vão encher o cestinho, seja em lojas de roupa, lojas de acessórios, de casa, sapatos, tudo isso. Quanto mais colocam artigos no cesto, mais elas enchem o cesto, mais elas têm vontade de encher aquele cestinho, de uma satisfação por estar a encher aquele cesto. Parece que está a aliviar algum tipo de estresse. Então, muitos, o escape deles, quando estão com o nível de ansiedade elevada, é a compulsão em atividades que gosta de fazer ou favoritas. É um exemplo do supermercado. Tu vais com uma lista mental ou uma lista física daquilo que é necessário para a sua despensa e a sua geleira. Mas o que é que acontece? Em vez de tirar um carrinho pequeno, vais tirar um carrinho maior, porque excedes as tuas compras, ou seja, invalidas ou ignoras completamente aquela lista porque já se deixam. O ansioso tem disso. Até nas atividades favoritas ele excede. Um outro padrão característico do ansioso são as manias. Acham que é um comportamento normal. Ao longo do dia vão repetindo o mesmo comportamento ou a mesma ação e acham que aquilo é normal, acham que aquilo faz parte, é característico da personalidade da pessoa, é dele. Mas não, vão descobrir agora que faz parte do quadro da ansiedade. E arrancar os cabelos ou pelos ou cílios. O arrancar os cabelos chama-se de tricotilomania, tá? Sim, tricotilomania. A ansiedade pode gerar, sim, essa mania, tá? Quanto mais a pessoa arranca o cabelo, mais ela sente um alívio, mais ela sente-se leve. Quanto mais ela arranca pelos ou os cílios, mais ela sente-se bem e confortável. Não é uma sensação a curto prazo, porque posteriormente essas pessoas vão percebendo que estão a ficar sem cabelo, vão perceber que estão a ficar diferentes, já não estão como antes, está a faltar ali alguma coisa e há uma diferença em relação ao que estava antes. Então há muito esse padrão. Roer as unhas também chama-se onicofagia. Roer as unhas, tá? Que é muito característico no ansioso. Ele roe as unhas, quanto mais ansioso está, vai roer as unhas. Quanto mais ele pensa em alguma coisa, quanto mais os pensamentos estão em excesso na sua mente, mais ele vai roendo. E acham que é algo completamente normal. É normal fazer de vez em quando. Agora, quando faz parte da sua rotina, essas características que eu estou aqui a citar, quando já fazem parte da sua rotina, estás constantemente a repetir, isto significa, tá, que são manias. As manias são geradas também pela ansiedade. Como eu disse no início, a ansiedade ele é um transtorno que abre portas para outros. Então, tem que se ter em atenção. Uma outra característica é o cheiro. As pessoas que têm a mania do cheiro, normalmente não importa se é um cheiro bom ou mau, que seja um cheiro forte, e quanto mais elas vão cheirando, mais alívio sentem, mais satisfação sentem em sentir aquele cheiro. Há quem tem esta mania dos cheiros. Então, isso também faz parte do padrão característico do ansioso, tá? A última mania que é muito presente é o de coçar. Há quem tem mania de coçar, quanto mais está ansioso, coça a pele, quer coçar o corpo todo, partes íntimas, também faz parte e é característico esse último ponto, né, que é uma mania muito presente, lembrando que cada um
que têm ansiedade têm manias diferentes. Não quer dizer que todos têm as mesmas manias. Há quem tem o misto delas, mas faz parte. A última compulsão que nós temos é a compulsão em substâncias psicoativas. O transtorno da ansiedade também pode gerar vícios, também pode fazer enveredar. Não é só a depressão, como outros transtornos que vão gerar o vício. A ansiedade é a porta para outros transtornos, como eu já disse. Quando o nível da ansiedade eleva, não é? Perdemos oxigenação no cérebro e dificilmente temos uma capacidade de lidar, né, quando isto acontece com situações adversas, tá? E então essas pessoas tendem a fugir da realidade, se anestesiando com excesso de uso do álcool, tá? Elas vão beber mais do que o normal, vão usar quantidades elevadas no sentido de estarem anestesiadas daquela realidade que tem sido dura para elas, tá? Muitos estão a passar por desafios, problemas a nível pessoal, profissional, na sua própria saúde e acabam por enveredar para o uso excessivo do álcool, o uso excessivo das drogas, que as pessoas vão usar várias drogas, fazer um coquetel simplesmente para não estarem nessa realidade, estarem numa realidade paralela oposta, que eles acreditam que ali não há problemas, que ali não há frustração, mas a longo prazo há muitas consequências a nível de mental, físico e social. Então tem que se ter muita atenção. O uso de fármacos excessivamente, calmantes mais que o normal, para tentarem dormir porque não aguentam lidar com aquelas crises de ansiedade, vão aumentar as doses da medicação dada ou do calmante para conseguirem estar tranquilos. Mas isso não é aconselhável, tudo tem que ser com prescrição de um profissional de saúde, tá? Então não façam isso. Não façam isso. Se estás a passar por isso, saiba que eu, como profissional de saúde mental, estou aqui deste lado para poder te dar a mão, para poder te ajudar, para poder te fazer entender que este não é o caminho, que existe outro, tá? E muito melhor e com mais qualidade, e que vai beneficiar a si, não só a si, também como aqueles que te rodeiam, tá? Dos fumadores. Os fumadores que acham que basta fumarem que alivia o estresse, reduz a ansiedade. Eu vou vos dizer uma coisa. A nossa mente é especialista em nos fazer acreditar, quando estamos sob ansiedade ou algum outro tipo de transtorno, que aquele é o nosso calmante, que aquele é o melhor calmante que existe, porque tu estás habituado a consumir, mas em intervalos curtos fumas demasiadamente, então não é aconselhável. Tu que és fumador, as pessoas que fumam e acham que alivia o estresse, isso é uma sensação temporária, momentânea, a curto prazo, porque a longo prazo só traz problemas de saúde, no qual vocês conhecem, porque até nas caixas, nas próprias caixas, vêm lá as consequências mais graves. Falo das físicas, porque as psicológicas nem todos compreendem o universo de transtornos mentais que vão dando cabo da nossa rotina, do nosso ambiente. Ou seja, a nossa vida fica totalmente desorientada. Em curto espaço de tempo, fuma demasiado, acreditando que está a aliviar o estresse, mas não. Isso faz parte do quadro da ansiedade. Gera essa compulsão e essa necessidade. Mas alguns que têm compulsão alimentar dentro, né, do padrão ansioso, podem vir a ter também um transtorno alimentar. Existe aí um leque de transtornos que podem combinar com a ansiedade e levar as pessoas à exaustão, à irritabilidade, a condicionar a sua saúde e o seu padrão comportamental dentro da sua rotina e até afeta a sua vida social. Nesta primeira parte do vídeo, queria vos fazer entender qual é o padrão característico da ansiedade. Na parte 2 do vídeo, eu vou falar dos métodos eficazes para então conseguirmos gerir a crise ou ajudar alguém que sofra de ansiedade a lidar com a crise. Então, preste muita atenção, tá?